Olá, meus amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a diaconisa Elie Matos para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Pegue aí a sua revista, estamos já na lição número 3 e nós vamos falar sobre como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. A nossa lição número 3 traz por título de Diante dos caos iminente, Deus nos concede o escape. Tema maravilhoso que nós vamos trabalhar, e o nosso texto bíblico vai ser no livro de Êxodo, no capítulo 14. Vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho, como Deus deu vitória para este povo, Ele tem vitória para a tua vida também. Para você que está chegando agora, meus amigos, eu já quero te pedir para ficar comigo até o final desse vídeo, viu? Não me deixa sozinha, se inscreva aí no meu canal, dá um like, pode pôr os seus comentários aí, críticas e sugestões, vai ser bênção para nossas vidas, viu? Para a gente melhorar aqui o nosso canal, tá bom? E para você que já está acompanhando comigo, pega aí a sua Bíblia, a sua revista e vamos começar a nossa leitura? Pois é. Enquanto você pega aí o seu material, eu quero te falar que nós somos da AD Jandira, Ministério de Madureira. Quero aí cumprimentar os nossos pastores presidente, José Aelcio Mendes de Souza, minha pastora presidente Alaides Mendes de Souza e toda a minha igreja, as heroínas, as missionárias, todos os irmãos que estão aí nos acompanhando, viu? Um forte abraço para todos vocês. Lembrando que domingo nós vamos estar aí na nossa Escola Bíblica Dominical online. Curte e compartilha também a nossa página da AD Jandira, Ministério de Madureira sede. Amém? Nós vamos estar lá no domingo, das 10 ao meio-dia, viu? Vou estar participando também dessa aula aí no tópico 3. Eu quero te convidar para estar comigo lá. Tudo bem? O texto áureo da nossa lição está no livro de Êxodo, no capítulo 7, no versículo 2, que diz assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. A verdade aplicada diz: O Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para o seu povo. E os objetivos da nossa lição vai ser mostrar o cuidado de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento e esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Amém, meus irmãos? Você que já abriu a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, continua aí comigo agora no capítulo 14. Vamos ler o versículo 22 e é nesse texto que nós vamos trabalhar essa lição, tá bom? No 22 diz assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Olha, irmãos, que Deus é poderoso para nos livrar, para nos dar escape, para nos abençoar e chegar no momento de crise que nós estamos mais precisando. Estamos vivendo aí um caos, uma época de pandemia e não está fácil. Mas o Senhor te diz nessa aula, por essa palavra nós vamos aprender que o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos de crise, em todos os momentos de dificuldade. O Senhor, Ele sempre está nos dando escape. A introdução da nossa lição diz assim: Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó.
e que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. No tópico 1 diz: o cuidado de Deus na crise. Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus: libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e liderá-lo à terra prometida. No tópico 1.1, Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Irmãos, Deus ele sempre prepara alguém, alguma coisa no momento de mais aflição das nossas vidas. Deus ele nunca nos abandona. Ele sempre está vendo o sofrimento de alguém. E aqui não é diferente. Deus estava vendo o sofrimento daquele povo. E no tempo certo, Deus prepara alguém com todo cuidado para libertar aquele povo da escravidão. O nosso ponto de partida vai dizer: Deus sempre cumpre os seus propósitos. E havia um propósito de Deus ali libertar aquele povo, através de Moisés. E Deus vai usar esse propósito e vai usar a vida de Moisés para dar a vitória para o seu povo. Vamos continuar a nossa leitura, que diz assim: a Bíblia narra com zelo a trajetória de Moisés. Desde seu nascimento até a sua morte, ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus sobre a sua vida. Após ser liberto da morte, ainda menino, este homem se transformou no maior líder que a nação de Israel teve. Um povo sofrido e maltratado pelos egípcios irá clamar por socorro de Deus, que enviará o libertador que intercederá por eles. Essa lição nos fará ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus ele não nos abandona. Deus não nos abandona na hora das adversidades. No momento que você achar que é o maior sufoco da sua vida, que é a maior prova da sua vida, Deus vai usar isso para te exaltar. Ele vai te dar a vitória. No 1.2 diz assim: chega de sofrimento. Deus queria dar um basta no sofrimento daquele povo, aquela escravidão que eles vinham vivendo por muitos anos, porque o Senhor já tinha feito uma promessa que tiraria eles dali. Agora Deus vai dar um basta naquele sofrimento e vai ser a hora de Deus agir. Na revista nos diz assim: durante a escravidão, o povo hebreu perdeu sua liberdade de adoração a Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vai estar no livro de Êxodo 3, no versículo 7. Há que se considerar que no Egito havia uma adoração politeísta por parte dos egípcios e do altivo faraó, sempre cercado por seus pagãos conselheiros. Apesar de todas as dificuldades que os hebreus passavam no Egito, o Senhor Deus não se esqueceu da aliança feita com Abraão, que vai estar lá no livro de Êxodo, no capítulo 6 e no versículo 2. Diante disso, Deus levantou Moisés para esta tão nobre missão de libertar o seu povo do Egito. Irmãos, tenham uma única certeza: Deus sempre enviará o socorro. Confia, porque Ele sempre te dará uma porta de escape. Um fio de esperança. O povo precisava crer que Deus era o Deus de Israel, mas o povo tinha que ver primeiro. Então Deus ele vai usar os seus métodos para poder fazer o povo crer e entender que Ele é Deus. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. E assim sendo, meus irmãos, Ele decidiu demonstrar para o seu afeto, libertando
os israelitas da escravidão e conduzindo-os à terra prometida. Então o povo hebreu recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-lo do tamanho jugo. E diante dessa promessa e do envio de Moisés a Faraó, tem início o processo da libertação dos israelitas escravizados, com manifestações do poder de Deus na terra do Egito e a preservação do povo judeu. Deus, ele preserva o seu povo. Ele sabe como trabalhar. E aí, irmãos, não existe nada impossível para o nosso Deus, pois ele trabalha com os propósitos específicos em tudo que ele faz. No 2.2 da nossa revista, diz assim: Deus vê o nosso sofrimento. Se tem alguém achando que Deus não está te vendo, olha, eu já quero te dizer por essa lição. Deus está te contemplando todos os dias. Ele sabe quantas noites você tem passado sofrendo. Ele sabe o tanto que você tem se lamentado. Ele sabe das suas angústias e ele te diz hoje que ele está te vendo e ele vê o seu sofrimento. E é por isso que ele te manda uma palavra de conforto. Como esse povo venceu, você também vai vencer, em nome de Jesus. Na revista, irmãos, nos diz assim: o povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro e depois pilhar os tijolos que eram produzidos por ele por meio de obras e trabalhos. Vale ressaltar que para os hebreus não havia pausa, afinal as construções do grande faraó não podia parar. Diante de tamanha exploração da mão de obra escrava, Faraó de modo algum abriria mão dos israelitas. Jamais ele ia deixar esse povo embora, sair das garras deles. Mas Deus, com sua mão forte, vai lá e faz a obra. E é um povo, irmãos, marcado pela dor. No 2.1 vai nos dizer: impressionante como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre levantará alguém para tentar nos parar. No Egito, ele usou o Faraó para tirar a paz do povo de Deus. Aliás, não resta dúvida de que o Faraó era um homem terrivelmente cruel. Este Faraó não conhecia José, que havia salvado todo o Egito da morte. Este sábio hebreu armazenou o cereal, o que foi indispensável para nutrir todo o povo egípcio durante anos. Vai estar lá em Gênesis 41, 55. A par disso, Deus irá orientar Moisés com conscientes promessas de libertação. Diante disso, Satanás não poderia parar o povo de Deus. Mas não devemos esquecer que Deus estava observando toda a maldade de Faraó contra o seu povo. E eu quero te dizer algo de Deus aqui. Que Satanás tem tentado te parar, mas Deus está vendo tudo que você está passando. Ele irá usar métodos para te libertar dessa escravidão. E tem algo de Deus para a tua vida. Você irá vencer em nome de Jesus. Toda prisão vai cair por terra. Toda escravidão da sua vida vai cair por terra. Se prepare para ver o milagre de Deus. Na nossa revista diz assim: prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Deus tem vitória para a tua vida. Mas temos que ter esperança no Senhor. Crer que Deus está nos contemplando. Diante da recusa de Faraó, era hora de Deus mostrar quem de fato governava. Então, Deus envia 10 pragas sobre o Egito, mostrando quem é o Senhor. Afinal, Faraó tinha questionado Moisés quando este disse que o Deus de Israel havia ordenado: deixa ir o meu povo, vai estar em Êxodo 5:1.
Com o envio das pragas, o Senhor Deus executou os seus juízos sobre todos os deuses do Egito. A saída de Israel do Egito fazia parte do plano de Deus para o seu povo. E Ele conhece nossos talentos e nossos dons. Ele sabe que somos pessoas únicas, com uma identidade específica, e temos algo particular para cumprir. Diante disso, Ele traça um plano que dará sentido para tudo em nossas vidas. Olha que maravilhosa essa lição, irmãos. Deus, Ele sabe da sua capacidade. Ele sabe que Ele pode confiar em você. É por isso que Ele vai te tirar dessa escravidão e te libertar e te trazer para a presença dEle. Aí vai ter a hora de festejar, né? Deus vai dar vitória para o povo de Israel. Em um momento de tanta aflição e dor, Deus diz a seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. Depois de anos de sofrimento, era hora do povo de Deus festejar. Se você está diante da pior crise da sua vida, não veja isso como abandono de Deus, como azar, como praga ou injustiça. Sendo assim, celebre ao Senhor. Quem consegue celebrar na crise evidencia a sua fé de que Deus está sempre no domínio de todas as circunstâncias da sua vida. Olha que maravilhosa essa lição. Os desertos da vida, irmãos, são oportunidades que nos proporcionam momentos de contemplação do sobrenatural de Deus. É nesse deserto que você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. É nessa luta que você está passando que você vai ver Deus entrar com providência. E você pode ter certeza que a hora de Deus agir vai chegar. Deus arranca o povo de lá com mãos fortes. Mas porque o povo estava festejando, não era sinal de que algo ruim poderia acontecer. Não é porque eles estavam na bonança se festejando, já tinha saído do Egito, que não podia também acontecer ali uma crise com eles. Olha o que vai acontecer em meio ao deserto. Ele sai do Egito e vai para o deserto e começa a festejar. Mas quando eles chegam lá, que Deus manda eles darem a volta no deserto, eles vão se deparar com o Mar Vermelho. E eles entram em desespero. Vamos ler o que diz a nossa revista. A hora de Deus agir. Após consentimento de Faraó em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, diante da morte dos primogênitos, os próprios egípcios apressaram os filhos de Israel para que saíssem da sua terra. Porém, o Faraó volta atrás com sua decisão. E diante do Mar Vermelho, os israelitas se vê encurralados, desesperados. E não havia sequer uma oportunidade de escape. Por todos os lados havia perigo. A morte de todos ali naquele momento era inevitável. Imagina ver um Mar Vermelho na sua frente, um grande mar, e atrás os carros de Faraó. Numa situação dessa, eles pensaram: nós vamos morrer de qualquer jeito. Por que nos tirou de lá para vir nos matar aqui? Deixasse nós lá mesmo. E não é diferente na nossa vida. Às vezes a gente sai de uma situação, quando a gente vai ver, a gente está em outra pior. Você fala: meu Deus, você me tirou dali para me jogar aqui. Só que Deus, ele tem os seus propósitos e ele tem a hora de agir. Ele quer que apenas você seja dependente dele. Deus queria que aquele povo naquele momento fosse totalmente dependente dele. Sabe, é mais ou menos assim: eu não tenho mais nada para fazer, só tenho Deus. Era isso que Deus queria. Que eles crescem, que eles tivessem esperança, que o Senhor com mãos fortes poderia agir. Mas o povo duvida. Mas mesmo assim, Deus vai dar vitória para aquele povo através de Moisés. Aí no 3.1 vai dizer: as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Pensa você, no meio das suas dificuldades, não significa que a promessa que Deus fez na sua vida não vai ser cumprida.
vai ser cumprida, mas você precisa agir. Você precisa crer que tem um Deus a seu favor. Sobre a passagem do povo pelo Mar Vermelho, vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. Aqui notamos que o Senhor deseja que aprendemos a confiar nele, e é nesse cenário que Moisés transmite uma palavra de fé e de esperança ao povo. Irmãos, talvez você esteja diante desse Mar Vermelho, cercado por um exército onde não há aparente saída. E a palavra de Deus para você é: não temas. Foi o que Deus mandou Moisés falar para aquele povo. Deus te diz hoje: não temas. O Senhor pelejará por vós. Deus fará por você o que ele certificou, assim como ele fez com o seu povo. Do mesmo jeito que Deus foi com o povo, Deus vai ser com você. No 3.2 diz assim: prosperidade em tempos de crise. Quem é que consegue ser próspero numa época de crise? Mas Deus mostra para o povo o poder dele agindo na situação difícil. Deus é justo, irmãos. Após 430 anos, vendo seu povo trabalhando dia e noite, debaixo de açoite, humilhado, escravizado, atendeu o clamor dos filhos de Israel. Deus não somente os libertaria, como também os recompensaria. Portanto, Deus tem recompensa para você nessa situação difícil que você está passando. Creia que você vai sair dela de mão cheia, vitorioso, porque Deus, ele é fiel. E podemos ver a ação de Deus fazendo com que os egípcios compensassem os judeus pelo tempo de trabalho escravo no Egito. O mundo inteiro está mergulhado, irmãos, em um momento desafiador. Conforme podemos ver, para o povo de Deus, depois da crise, vem a bonança. Que após este ambiente de pandemia e colapso financeiro mundial, as bênçãos do Senhor possam estar sobre cada um de nós. Receba essa promessa em nome de Jesus na sua vida. Deus, irmãos, ele tem o controle de tudo. Deus, ele tem o controle de tudo em suas mãos. O povo de Israel saiu do Egito após anos de escravidão em direção à terra prometida. Eles estavam, irmãos, muito felizes por estarem finalmente livres. Até que surge a primeira crise pós-escravidão. O que fazer nessa hora? Na frente o Mar Vermelho e atrás Faraó com seu exército enfurecido. Realmente a situação era bem complicada. E a Bíblia nos descreve que Faraó reconsiderou a sua decisão de libertar o povo de Israel. O povo de Israel ficou desesperado diante da destruição iminente. Estava em um beco sem saída. Ficaram apavorados. Diante da tamanha crise, Moisés mostra que, de fato, havia aprendido a confiar em Deus. Moisés confia em Deus. E aí ele diz: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Era Deus usando a vida dele para falar essa palavra para o povo. Sossegar a sua alma, sossegar o seu coração, tira esse desespero. Não é porque na sua frente tem um Mar Vermelho, não é porque atrás tem Faraó que vocês vão morrer aqui. Porque se ele é um Deus que promete, ele vai cumprir. Não temas, porque nunca mais vai ver esses perseguidores na sua vida. Porque quando Deus tira, ele tira mesmo, com raiz e tudo. Então, meus irmãos, Deus, ele foi fiel à sua palavra, livrando o seu povo, conduzindo até a terra prometida. Creia que Deus entrará, meus irmãos, com providência, abrindo o mar para te entregar a vitória. Todo o universo está no controle de Deus.
tudo em maior harmonia e nada foge, meus irmãos, de sua atenção. A história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, ele é fiel, e tudo isso para a glória de Deus. Receba essa promessa de Deus na sua vida. Você que está longe do Senhor, venha para o Senhor. Entenda que Deus, ele não quer te ver sofrer. Ele te ama e ele está aqui hoje te chamando, te convidando a enfrentar essa batalha e crer que você vai vencer essa batalha, porque ele é contigo. Que Deus possa te abençoar, grandemente abençoar a sua família, a sua vida, te dar força para viver nesse momento de dificuldade. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço e eu te espero até o próximo vídeo. Lição número 4. Vamos aprendendo que Deus, ele é conosco nos momentos de crise e nos momentos de dificuldade. E como os heróis venceram, nós também vamos vencer. Nós também vamos cantar o hino da vitória. Um beijo, um forte abraço, que Deus abençoe.